Podemos definir um eletrólito como qualquer espécie química com carga. Se a carga for negativa, é um ânion, se for positiva, é um cátion. Os eletrólitos podem ter diversas funções em nosso organismo, como regular a função cardíaca e muscular, participar das reações de óxido-redução. Muitos dos eletrólitos são cofatores de enzimas. Entretanto, a principal função dos eletrólitos é regular o balanço hidroeletrolítrico, ou seja, a distribuição de água no organismo, bem como garantir a manutenção do pH fisiológico. Dos vários eletrólitos encontrados no nosso organismo, sódio e potássio e cloreto e bicarbonato são os principais eletrólitos dosados no sangue e, portanto, são eles que compõem o perfil eletrolítico do indivíduo. Do total de massa do nosso organismo, em torno de 60% é de água. Então, desse total de água, 2/3 desse total de água está presente no interior das células. Então, para um indivíduo adulto de 70 quilos, a gente teria um total aí de em torno de 28 litros de água distribuídos no meio intracelular. O outro terço desse total vai estar no fluido extracelular. Então, uma parte desse líquido, né, em torno de 10 litros, vai estar no fluido intersticial, ou seja, no espaço entre as células, e aproximadamente 3,5 litros da água, tá, vai estar no espaço intravascular, compondo o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, no plasma, a gente tem o sódio como principal cátion, o cátion mais abundante, e o cloreto como o ânion mais abundante, tá, do plasma. Enquanto que no meio intracelular, o cátion mais abundante é o potássio e o ânion mais abundante é o fosfato. Tá? Então, tanto no meio intracelular quanto no plasma, a gente tem outros cátions e outros ânions que também estão presentes, entretanto, numa concentração bem menor do que esses principais. O princípio da neutralidade eletroquímica garante que o total de cátions vai ser igual ao total de ânions, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular, ou seja, no plasma, tá certo? Então esse é um princípio que vai ser importante para a gente entender alguns fenômenos que vão acontecer. Então, quando a gente faz o somatório, na verdade, quando a gente faz a diferença entre a soma dos principais cátions e a soma dos principais ânions, tá? Ou seja, sódio mais potássio subtraído do somatório de cloreto mais bicarbonato, a gente vai ter o que é chamado de hiato aniônico, ou anion gap. Então, esse valor de concentração, que geralmente varia de 10 a 20 milimol por litro, diz respeito a outros ânions, tá, que não são medidos, incluindo ácidos orgânicos que não são medidos. Então, determinar o hiato aniônico pode ser importante no diagnóstico, na identificação de algumas condições clínicas, como na acidose metabólica, que acontece no diabetes descompensado, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vai ter um aumento nesse anion gap em decorrência do excesso de ânions, né, como o lactato ou como corpos cetônicos, né, são moléculas carregadas negativamente que irão contribuir para o aumento nesse ato aniônico, auxiliando assim o diagnóstico laboratorial dessas condições. A regulação do balanço hidroeletrolítrico ela é complexa e passa por diversos sistemas, desde o sistema nervoso, né, através do controle
dos mecanismos de sede, por exemplo, e liberação de ADH, do hormônio antidiurético, assim como o coração, com liberação do peptídeo natriurético, os pulmões e os rins, principalmente pelo sistema renina, angiotensina e aldosterona. Então, um conjunto de moléculas, um conjunto de hormônios que atuam de forma regulada, né, e de forma integrada para garantir o balanço hidroeletrolítico do nosso organismo.